Glória a Deus. Amém. O Senhor me sinalizou o seguinte: essa semana não é um e nem dois que passaram por grandes amarguras, mas é todos que estão aqui. Não falou, põe do ladinho, não falou um ou dois. Todos passaram por amarguras. E a semana retrasada eu falei sobre amargura. A semana passada foi sobre ressentimento. O ressentimento é sentir de novo. Eu estou às vezes caminhando, estou bem, de repente eu sinto de novo aquilo que um dia me fez mal. Então eu sinto de novo, é ressentimento. E a amargura é o apodrecimento. Começa o apodrecimento pela amargura, e quando chega no ressentimento, daí é o mau cheiro da podridão. Então diz assim: o ressentimento é um atormentador da alma, e ele é irmão gêmeo da mágoa e da amargura. Então o dicionário define ressentimento como sendo lembranças ou magoada, da ofensa que recebeu, do ato e feito de se ressentir, que começa a apodrecer. É um estado de apodrecimento emocional no corpo da pessoa, falando de alma. A pessoa não tem prazer nem alegria. E eu sei que várias pessoas passaram por amargura semana, e agora não sei se todos passaram por a falta de alegria. Mas eu sei que tem pessoas que estavam passando por falta de alegria, falta de prazer, buscar onde está o prazer. E isso alegra muito os seres malignos que vivem e gostam de podridão. Então muitas pessoas vivem processo de morte lenta e grande sofrimento. Tem sofrimento maior do que a amargura? Aí vem o ressentimento. Não tem coisa mais triste. Então a alma, ela entra em cárcere. Em Salmo 142:7 diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças a teu nome. Olha que sério. Os justos me rodearão quando fizeres este bem. O que ele está dizendo nesse Salmo 142? O Senhor me tira a minha alma do cárcere, que eu vou dar graça a ti no teu nome. E os justos me rodearão quando fizeres para mim esse bem. E aí eu começo a trabalhar em ver que eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de buscar, porque essas áreas da libertação, eu passei por todas elas, até quando Deus, sobre contenda, confusão, que é uma deusa, lembra que eu falei? É uma deusa forte, ela é muito forte. Então, se nós tivermos em ressentimento, em amargura, esse demônio consegue manipular. Então, me rodearão os justos. Olha só, eu já estive em lugares, principalmente de restaurante, em que pessoas estão sentadas em churrascaria, passa garçom para lá, passa garçom para cá, serve todo mundo, mas não serve aquela mesa com dignidade. E às vezes eu fico preocupada, às vezes, e eu chego a orar, porque isso são rejeição. E hoje nós vamos estar ungindo o teu pulso direito. Por quê? Porque Deus mostrou rejeição de vocês com o pai. Porque com a mãe, nós cortamos cordão umbilical, lembra? Não sei quem não cortou, mas se não cortou é hora de cortar, para que possa ir em frente, né, Marcila? Coisas grandiosas começou a acontecer, os filhos puderam estar fazendo começar a voar na presença do Senhor, as coisas fazendo, amém? Então, a rejeição, muitas vezes ela vem, você pode até pensar assim: não, eu não sou rejeitado, eu não rejeito. Eu vou falar alguma coisa aqui para você entender onde que está na alma isso. Então a alma encarcerada, ela não prospera nas áreas da vida. Talvez tem coisas na tua área da vida que não prospera. Você vai muito bem numa área,
mas na outra área você não consegue ser bem. E principalmente a vida espiritual. Quando você está começando a voar, o inimigo vem e tenta te derrubar. E ele vai tentar naquilo que você tem, essa amarra da rejeição. Na rejeição, as coisas começam. Então, ressentimento, a pessoa começa com um pensamento de vingança, e essa vingança fica disfarçada, fica embutida no amor próprio ferido. A pessoa rejeitada não entende que assim é, ela passa a ter uma raiva, um ressentimento, ela passa a ter ódio, começa a corroer dentro dela. Por que você acha que um ladrão, um assassino, ele vai e faz coisas horríveis, mata por tão pouco, e as pessoas todas dizem, mas que maldito, né? Mas você não sabe o que está atrás dessa pessoa desde muito pequeno, desde muito criança. Onde foi que entrou essa rejeição? Para que essa pessoa não procurou ajuda, não teve ajuda, e ela acabou pegando um caminho diferente. Então, se o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, mas eu pergunto para você, você sabe, não precisa nem perguntar, nem todo mundo tem espírito, não é verdade? Tem corpo e alma. O corpo e a alma é aflita, ela que pega todas essas amarguras, ressentimento, entra em cárcere. Já tratei com muitas almas encarceradas completamente, que não tinha condição nem de conseguir emprego, as portas se fecharam. Essa rejeição. E hoje, quando Deus mostrou essa rejeição com o Pai, o remédio, a cura para vencer o ressentimento, ela chama-se amor expresso no perdão. Então, muitas vezes, se não tiver esse amor e expressar o perdão, a pessoa vai morrer na rejeição e as coisas amarradas. Pastora, eu estou salva? Está. Você está salvo, porque você tem buscado salvação, amém? Por isso nós estamos aqui na sexta-feira de libertação e cura, para que a tua alma entre em liberdade, para que você possa ajustar a tua vida, ter um auto-ensino, um autoconhecimento da palavra de Deus, e no autoconhecimento vem a autoestima do ser humano. Não tem coisa melhor do que uma pessoa ter uma autoestima, não é verdade? Como é maravilhoso sentir que é amada pelo esposo, pela esposa, sentir que é amado pela família, mas tem pessoas que por mais que você demonstre esse amor, elas não se sentem amadas, porque a alma está em cárcere. Então, para que nós não venhamos a apodrecer e começar a exalar o mau cheiro que demônios gostam, então devemos ter a oportunidade de uma libertação e um batismo de amor. Então veja bem, quando a pessoa está, eu já disse que a podridão é o mau cheiro da podridão, é o ressentimento. A amargura começa a apodrecer. Então você notou por que muitas pessoas são desprezadas? Elas começam a sentir-se desprezadas. Elas começam a dizer, o que eu fiz de errado? Parece que o vizinho não gosta, os filhos não visitam, as famílias não vêm. Por quê? Porque esse sentimento que você não está muitas vezes vendo, mas o inimigo sente. É o cheiro da podridão que a alma está passando. Então, muitas vezes, nós passamos a exalar o agradável cheiro, o perfume de Cristo, que está em 1 Coríntios 13. Que delícia! É quando você é curado, liberto. Então, em vez de passar esse cheiro de podridão, você começa a passar um cheiro de Cristo. Então, o que acontece? Acontece quando aconteceu em Jó, né? Lá no finalzinho. Ele começou a receber visita, eu acho que eu vou falar um pouquinho aqui, se der tempo. Ele começou a receber visita de toda a família, de todos os amigos. E toda a família, amigos, não ia visitar ele de mão vazia. Todos levavam presentes valiosos. Você já imaginou? Se você está na tua casa, passando por uma grande dificuldade, precisando pagar uma conta, precisando sair daquilo, e começa a chegar pessoas, parentes, trazendo para você presentes, que coisa deliciosa. E assim o Senhor faz. Só temos que crer, temos que estar libertos, para que o Espírito Santo manifeste o poder. Então,
O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente e não procura seus próprios interesses. Como é difícil essas palavras, né? Nossa, tem pessoa que lê isso aqui, entra aqui, sai aqui. Não ufana, né? Não se ensoberbece. Mas é muito sério isso. Ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal e não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? Então, amor, tudo suporta. Como é sério isso? A rejeição. Quem tem rejeição, para trazer a cura interior, a dificuldade de rejeição, a pessoa pega muitas vezes na agressão física ou moral, acidentes terríveis, talvez tombos ou quedas que a família teve, doenças sérias que vêm, os vícios maternos no período da gestação, no ventre da sua mãe. Nós temos feito já curas, pessoas que foram geradas com os pais usando droga. Então, como é gerada essa criança? Como essa criança precisa de ajuda? Feliz daquele que procura ajuda. Dificuldades no momento do parto, choque no primeiro contato com o mundo de fora, os partos difíceis, cordão enrolado, eclâmpsia. O meu Herbert nasceu num parto de fórceps, que diz, né? Fórceps. Eu tive que fazer uma cura interior com ele, porque na realidade dele, ele não vê isso, as pessoas não vê o que elas estão passando. Mas a gente que trabalha com cura interior começa a observar. Você observa aquela pessoa fechada, muito tímida, muito, né? O Cido entrava no quarto dele, né, Cido? Para conversar com ele. Filho, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas não estava tudo bem. Então foi feita uma cura interior. Vocês sabem que nós fizemos uma grande cura interior também com o Valéry. O Valéry, quando nós fomos descobrindo, demora, porque a gente tem um chamado. Por isso que eu digo para você, você que está aqui nessa noite, tem um chamado, abraça esse chamado. Eu sempre falo que todas as mulheres da AMAR, elas têm um chamado, porque quando Deus me deu a AMAR, a Associação de Mulheres que Ama Resgatar, e contando com cada uma de vocês, agora, por exemplo, podemos estar intercedendo, ver uma coisa, interceder. Por quê? Porque passamos, muitas vezes, por coisas e nós temos que estar atentos para observar. E principalmente não observamos quando trabalhamos demais, corremos demais. E um tempo que eu estava na ativa trabalhando, o meu Cidinho também, a gente não observava muitas coisas, não é, meu amor? E aí quando ele ainda trabalhou como pastor, como delegado, ainda há 8 anos, 4 anos. 8 anos desde que me converti até quando... Pois é. 4 anos como pastor. 4 anos como pastor, na ativa. Por isso que eu sou muito a favor quando fala que o pastor, ele deve sim tomar conta da igreja, que ele deve sim, eu falo, o Cido, graças a Deus, que Deus deu uma aposentadoria muito boa para ele. Ele, glória a Deus, porque Deus cuidou dele para isso e colocou ele num templo. Quando Deus pediu esse templo, Deus falou: o dinheiro que está guardado, meu filho, para abrir uma banca jurídica, eu quero que você coloque o templo. Então Deus abençoou. Então nós podemos estar assim, sofrendo por vocês, como nós sofremos 3 dias. E Deus mostrou que é amargura. A amargura que muitos aqui estão sentindo, principalmente no dia do jejum, porque parece que veio, né, amor? Parece que veio Deus falando conosco, a amargura, as pessoas com amargura, com rejeição. Então, a rejeição dos pais ou irmãos, falta de atenção e amor dos pais e da família. Olha, nessa hora aqui, quando está trabalhando, correndo, é muito fácil acontecer isso. Você abandona os filhos. Quem aqui pode me dizer: puxa, pastora, quando eu peguei uma certa idade, parece que eu curti mais meus filhos? Eu estou curtindo mais o neto, parece que eu tenho mais tempo para o meu neto. Não é assim? Porque realmente nós corremos muito. E aí,
a pessoa que está o nosso filho, aquele que está o esposo, a esposa, começa a achar que não está tendo atenção, não está tendo amor. Pais agressivos ou indiferentes, pais alcoólatras, viciados, violentos, destruidores. Nós ouvimos um testemunho de um rapaz que ele foi aceitar o Senhor Jesus, já estava na cadeia, e ele passou por pela droga. Ele com 6 aninhos, quando o pai dele chega, ele já ficava tremendo, que o pai ia chegar. Ele tinha dor de estômago, com 6 aninhos, ele quase desmaiava, ele acordava no meio da noite suando de medo do pai, porque o pai era um pai agressivo, um pai destruidor, que quebra os móveis, que chuta as coisas. Isso traz muita coisa ruim para os filhos. Pais que não davam carinho, afagos, beijos, não tiveram tempo, nem brincaram com você. Um pai que você talvez desejou que pegasse para a tua mão, desse uma volta com você. Um pai que você desejou que sentasse com você, e você talvez que não teve o pai. O estrago é muito maior, o estrago da alma é muito maior, e aí vem as separações, aí vem as divisões. Por quê? Porque a alma está se sentindo assim. Pais dominadores, que anularam a tua capacidade de iniciativa, bloqueando você, e isso produziu em você complexo de inferioridade, timidez ou retraimento. Talvez você que está aqui nessa noite seja uma pessoa tímida, uma pessoa que não consegue muitas vezes nem falar muitas coisas. Às vezes está dentro de você. Hoje é um dia muito especial, amém? Amém. É um dia onde você vai tirar a alma do cárcere. Nós vamos ungir o teu pulso direito, para que você possa soltar essa ligadura de tantas coisas ruins que você recebeu. Você tem fé que ao ser ungida teu pulso direito, você está desligando tudo aquilo que veio peso para você, desde lá do ventre da sua mãe. Pais que abandonaram você, pais que foram embora, deixaram a família. Essa mesma pessoa que chorava com 6 aninhos, ele tinha uma dor muito grande. Esse é o outro testemunho, que ele dizia, o pai dizia assim: um dia eu vou embora e vou deixar vocês. Vai lá ver, amorzinho. Essa frase, essa frase, um dia eu vou embora. Será que o demônio chegou? Um dia eu vou embora e vou deixar vocês. Ele falava, quando o pai ia trabalhar, ele ficava desesperado quando dava tardinha para a noite. Ele não parava de olhar na porta para ver se o pai ia voltar. E acredita que o pai um dia foi embora mesmo? Foi embora. Foi a maior desgraça na vida dele. Foi o maior estrago que aquele pai fez na vida desse filho, dos filhos. E eles hoje podem estar bem porque encontraram Jesus. Só Jesus para tirar do cárcere. Só Jesus para salvar uma mulher que vai ser morta de adultério. Só Jesus para livrar você do cativeiro. E aí, ser levado para ficar em creche, em colégio interno, para estudar longe da família, sem a sua concordância. Talvez você, até na escola você foi, não era da tua concordância, e você foi com a alma desesperada para aquele lugar. Marcou. Comentário maldosos ou lisonjeiro dos pais, irmãos, amigos, apelidos. Talvez você ache que o pai deu mais atenção para um filho do que para o outro. Talvez dentro de você, você diga, meu pai, minha mãe, deu mais atenção para o outro filho do que para mim. Então a alma está fragilizada. A alma está em cárcere. Então, choques,
por ter presenciado falhas, mentiras, pecado dos pais, brigas, discussões, agressões. Eu tratei com uma pessoa que ela ouvia toda noite, a mais novinha, ela dormia no quarto dos pais e ela ouvia o sexo dos pais. E ela ficava ouvindo aquelas coisas que ela ouvia. E aí quando ficou mocinha, meu Deus, 7 aninhos, o pai recebe dentro de casa o avô padrasto, porque a avó casou de novo, era viúva, e pegou o avô padrasto e foi viúvo, aí morreu a avó, levou para morar na casa. Este avô padrasto abusou dela dos 7 aos 12 anos, e ela via aquilo, ela achava que era normal, porque ela via o pai fazer com a mãe. Então isso marcou aquela criança, a criança no cárcere, hoje com idade no cárcere, gente, a alma amarrada, não prospera, diz ali: tira, Senhor, a minha alma do cárcere, então os justos vão vir até mim, e eu vou me alegrar. Muitas vezes todo mundo fugindo, e você se sentindo sozinha, angustiada, choques, mãe possessiva, agindo com super proteção. Não é só também deixar de dar as coisas, mas também super proteger, medo de tudo. Olha, se o inimigo colocar medo em você, que teu filho vai acontecer alguma coisa, você não vai ter mais paz. Vai acontecer. Chegou? Não chegou. Vai acontecer. Porque é uma coisa que o inimigo tenta fazer de você, manipulação, e começa então o espírito de crueldade para você. Quantas pessoas deitam para dormir e começam então aquele desespero? É espírito de crueldade, é o inimigo judiando de você, porque a alma está em cárcere. Então tem fugas, tem gatilhos, e aí tem que tomar cuidado. Mãe que trabalhava fora e deixava você com terceiros, a mãe tem que trabalhar muitas vezes, mas não entende que aquele terceiro não era tudo aquilo que ela imaginava. Então começam as coisas a acontecer na alma, sustos e fatos que provocarem em você medo, fobias. Talvez você tenha medo de escuro, de altura, de lugares fechados, pessoas que têm medo da água, muita água. Talvez você, por ser adulta, você não fala, porque você fala assim: eu vou falar, as pessoas vão rir de mim. E às vezes você tem tanto medo das coisas, mesmo na idade que nós estamos. Doenças em qualquer período da vida, em você, em pessoas conhecidas, que trouxe para você sofrimentos, recordações chocantes e dolorosas. Talvez você tenha pessoas doentes do teu lado até hoje, onde você gostaria tanto que mudasse essa situação, e o peso é grande. E muito eu tratei com uma pessoa, uma japonesa, que ela cuidou da mãe com câncer, desde o começo até o final. Ficou uma marca muito grande naquela moça, porque foi muito sofrimento que ela viu. Então são coisas que a alma, não estamos preparados muitas vezes para algumas coisas. Muitas vezes não estamos preparados nem para uma gripe forte. A gripe forte chega e nós ficamos: Deus, será que, não sei se medo de morrer, medo de não dar certo, são tantos medos que vai demorar. Falta de dinheiro no lar, brigas contidas por a falta de dinheiro, marcando a família, privando você de coisas importantes, de brinquedos, presentes, roupas, alimentos, estudos, curso. Talvez você queria tanto fazer aquela viagem de férias, nunca conseguiu. Sempre sonhou que o papai tivesse um tempo para você. Ali, uma amigona minha ali no norte, ela mesma fala nas lives dela, a mulher do delegado, a Julieta, ela tinha um saquinho de arroz para colocar os livrinhos dela, mas daí a irmãzinha ganhou uma mochila. Então uma estudava de manhã, eu estudava tarde.
Esperava a irmãzinha chegar para esvaziar a mochilinha para colocar as coisinhas dela. O tênis era um tênis só. E aí, tudo era ganhava, graças a Deus, porque ganhava tudo. Hoje uma menina bem sucedida, curada, né? Uma menina, o marido delegado da cidade, muito amigo nosso. Então, aqui, quantas coisas. Talvez mortes que tiraram de você, sem você estar preparado. Pessoas que você amava ou delas necessitava. Acidentes que deixaram marcas físicas ou psicológicas em você. Tem muito isso. Eu conheço na academia uma pessoa que no carro estava ela, o pai e o filho. O pai e o filho dela morreu. E ela sobreviveu. Olha o tamanho da dor. E ela está com câncer, no último estágio. Eu quero que vocês estejam orando, porque eu vou falar do amor de Deus para ela, assim que ela saia do hospital agora. Alubem. Porque o que deve estar nessa alma? O que entrou nessa alma? É sério, é muito sério. Anormalidades físicas ou mentais, congênitas, adquiridas, pessoas com dificuldade, com doenças, e você lida com isso todo dia. Pai e mãe que não ouviu você, nem considerava os seus pontos de vista, não te valorizava e negavam a dialogar com você. Quantas vezes você talvez quis dialogar, não conseguiu? Talvez professor na escola, em qualquer período dos estudos, que te humilharam, te agrediram com palavras, perseguiram ou foram injustos com você. Brigas que feriram você física e moralmente. Talvez você tenha tido experiências sexuais traumatizantes. Talvez foi anormal e visto em qualquer período da vida que ainda oprime você. Se você vem no ressentimento, quer sentir de novo, e aí tem esse cheiro da podridão e está machucando. Apelidos, gozações com o seu corpo, com o seu peso, com as suas roupas. Será que você está lembrando de alguma coisa? Furtos, mentiras, atos de maldade praticados por você, que ainda lhe causam remorsos. Talvez você tenha agora a dizer: Senhor, perdoa. Pessoas que rejeitaram você, pessoas que rejeitaram a sua amizade, pessoas que trouxeram sentimentos profundos na tua alma. Talvez você teve um noivado, um casamento rompido, contra os seus próprios sentimentos. A tua alma então ficou desesperada, fragilizada. Intrigas, mentiras, calúnias contra a tua vida. Atitudes suas que desonraram, talvez palavras que você desonrou seus pais, ou a que ainda traz angústia a você. Talvez o seu patrão, chefes, superiores, talvez foram maldosos, injustos com você. E você começou então a sofrer com isso. Deus é poderoso para fazer, amém? E nessa noite, Deus está no controle de todas as coisas, você crê? Amém. O perdão, sem perdão, não há cura na alma. Amém. A porta para a cura da alma é o perdão. Em Mateus 18, diz assim: Mateus 18, 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Se o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe para os pés, lhe implorava: sê paciente comigo.
muitas vezes nós dizemos: Senhor, sede paciente comigo, mas nós não perdoamos. Queremos que Deus perdoe tudo que nós fazemos. Senhor, perdoa. Nós não nos pegamos assim, orando? Eu me pego sempre: Senhor, perdoa. Se eu fiz alguma coisa, hoje perdoa. Ou sabe aquele que dá: nossa, eu não deveria ter feito isso. Senhor, perdoa. Deus perdoa imediatamente, amém? E nós temos perdoado? Então aí diz que a não perdoar vem verdugos, que são demônios. Olha então, no ressentimento, na amargura, vem demônios torturadores que passam a atormentar a pessoa. E ele só pode ir embora quando o perdão, quando a libertação for liberado. É possível então um cristão que não perdoa o seu próximo estar debaixo da ação de demônios torturadores? Qual a sua resposta? Sim, sim. Então Deus, é como se Deus saísse de cena, por causa da palavra registrada em Mateus 6,14. Se perdoar, Deus também vai te perdoar. Em Apocalipse 3,20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouça. Então eu entrarei na tua casa. Veja que lindo: eu entrarei e cearei com você, mas só se você abrir a porta. Então hoje, a chave do perdão, para que você possa abrir a porta e deixar o Senhor entrar, fazendo uma limpeza, amém? Como se fosse, eu vejo sempre assim, como se fosse um grande jardineiro, né? Entrando e limpando hoje, em nome de Jesus. Quem é o jardineiro? Espírito Santo de Deus. Através do Espírito Santo, o Espírito está dentro de você. Então, em 1 João, diz 4,20: onde vou adorar? Nós estamos adorando aqui, hoje, amém? Em Mateus 5,44, ore pelo seu inimigo. Ame o seu inimigo. Pastora, que coisa mais complicada. Mas é desse jeito. O meu Cidinho só foi curado, estava doente. Os médicos deu 1 ano de vida quando ele perdoou o inimigo dele. Quando ele começou a orar, foi difícil, né, Cidinho? Mas só no começo, né? Que o coração vai amolecendo, que é a alma, e vai acontecendo. E de repente você está orando pelo teu inimigo com misericórdia. Você está orando por ele. Então Deus olha do céu e diz: eu vou abrir tudo que você está buscando. Eu vou virar a chave. Porque eu falo assim, quando a gente está orando, né? Porque é gostoso orar, né? A irmã ali ora por todas as vizinhas, por todo mundo, ora por todos. Eu digo assim, nessa hora se virar a chave. Porque a chave vira. Quando eu falava, tem tantas coisas, eu falava assim: Deus, que hora que foi? Será, né? Que os anjos dizem amém. Porque de repente você está orando e os anjos estão não está na Bíblia, tá, gente? Mas eu penso comigo, aí você está orando, meu Senhor, meu Senhor, e os anjos digam amém. É nessa hora, virou a chave. Então orar sem cessar, orar, andar orando, porque a chave pode virar. E o de repente chega na tua vida. E o de repente vem. E o que vai acontecer com você? Você vai viver em novidade de vida. Foi assim que eu passei a viver em todas as áreas da vida, não é em uma área só. Se uma área tua tá bem, a outra área não tá errado. Alguma coisa tem que acontecer. Então em Provérbio 25 diz: amontoará brasas vivas sobre a cabeça. Eu, pastora Fátima, eu tenho o costume de orar assim: Senhor, eu vou orar por fulano, e eu quero pedir, meu Senhor, que o Senhor coloque brasas vivas na cabeça dele. Eu oro assim, não sei vocês, porque a brasa viva sobre a cabeça faz transformação. Eu cheguei um dia, esse negócio de virar a chave, eu tinha ido num protético com o teu irmão, com o Lauri, e a senhora lá disse: olha, pastora, eu vou fechar minha lojinha. Uma lojinha, ela mostrou para mim pano de prato, bastante coisinha, até comprei umas coisinhas para ajudá-la. E ela disse: vou fechar, pastora, que eu não aguento mais, é muita dívida, Senhor.
Eu falei, mas querida, ora, para que essas pessoas... Ah, pastora, mas olha, é uma dívida é muito antiga. Ela falou, pastora, eu tenho a lista, eu tenho a agenda. A senhora ora? Eu falei, oro. E naquele dia, eu acho que foi a primeira vez que eu orei sobre Brasa Viva. E veio assim, e aí a gente vai aprendendo, né? A gente pega o jeito. E eu comecei a orar. E o nome, fulano de tal, deve tanto. Senhor, eu peço agora, em nome de Jesus. O que a palavra diz? Tudo que você pedir em nome de Jesus, crendo, receberás. Para a tua alegria, mas para você dar testemunho. Não é para guardar para você. E eu disse, Senhor, coloca brasa vivas em cada cabeça, que eles lembrem que deve para ela, que ela está falindo por causa das dívidas. Tranca a rua fora. Na hora me veio, tranca a rua, está trancando essa mulher. Então vamos lutar agora. Isso era final de semana. Na segunda-feira, pastora, 3 já iam me pagar. E antigo. E eu encontrei com ela, não ficou nenhum sem pagar. Todos foram pagar. Porque eu disse, não fique com raiva não. Porque uma coisa é dizer, Senhor, coloca a brasa viva nessa cada cabeça que lembre que me deve. Ou eu posso orar, Senhor, que tanto de devedor aqui. Como é que quem deve? Como é que é o nome? Não, fala um nome feio aí. Não é nome bonitinho assim, não. Caloteiro. Imaginou? Oh, Senhor, esse caloteiro aqui, Senhor, esse velhaco, Deus olha do céu, buscai a Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas para você. Como é que eu sou justo? Se eu estou orando velhaco, isso, aquilo, não, eu vou orar com amor. Eu vou dizer, eu preciso, Senhor, que devolva esse dinheiro, porque esse dinheiro é meu. E aí vem, em Marcos 11, 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que o vosso Pai Celestial o perdoe também as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Olha que sério, ele está dizendo aqui, está na palavra do Senhor, e diz aqui, em Jó 42, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elipas e o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto. Uau! Como o meu servo Jó, tomai por 7 novilhos, 7 carneiros, e ide lá no meu servo Jó, e oferecei holocausto por vocês. Uau! O meu servo Jó orará por vós, porque dele eu aceito a oração, dele eu aceito a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então foram Elipas, o Temanita, Bildade, o Suíta e Jopar, o Naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. O Senhor aceitou a oração de Jó, e mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, suas irmãs, todos quanto Dante o conheceram, comeram com ele na sua casa, e se condoeram dele, e consolaram Jó de todo o mal que o Senhor, quem mandou o mal para ele? Que o Senhor havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais que o primeiro. Então é melhor eu obedecer do que sacrificar. Então, se hoje eu dizer, Senhor, todas essas amarguras, esses sentimentos que vieram na minha vida, com essas amarras que eu tive do passado, desde o meu nascimento, talvez amarrado lá, coisas que você não queria,
talvez surras que você levou, que doeu na alma. Então o Senhor está aqui para resolver a situação. Amém? Glória a Deus. Vamos agora desligar a nossa live, porque agora nós vamos começar a cura interior, a libertação, e isso não precisa ninguém ficar vendo, é pessoal, amém? De cada um.